Jesus. Vocês estão bem? Glória a Jesus. Queridos, abre a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Atos, capítulo 21. Amigo Espírito Santo, queremos ouvir de Ti, queremos ser encorajados, queremos ser confrontados, queremos ser ensinados por Ti. Amigo Espírito Santo, nos colocamos na condição de filhos, de servos, querendo receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus, amém, amém. Atos capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, para a gente entender bem a história. Eu estou lendo na versão King James. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Versículo 4. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então, nos despedimos um dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. E depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Amém? Glória a Deus. Eu fiz questão de ler todos esses 10 versículos para nós estarmos bem contextualizados do que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está fazendo viagens, pregando a palavra, pregando o evangelho, abrindo igrejas. O evangelho está se alastrando, é um momento da igreja que o evangelho está se tomando uma proporção maior e maior, e o apóstolo Paulo faz as suas inúmeras viagens, e nós lemos esses 10 versículos que vai contar uma parte dessas viagens que ele fez. Mas algo interessante é essa última parada que ele faz. Ele faz uma parada na casa desse meu xará, Felipe, mas é interessante que Lucas, o escritor de Atos, quem escreveu Atos, Lucas, quando ele vai falar de Felipe, ele faz um apontamento sobre Felipe muito interessante. Quando Lucas vai escrevendo o livro de Atos, ele fala algo de Felipe que nos chama a atenção. Ele diz assim no versículo 8, fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Uai, que 7 é esse? De onde saiu isso? Quem eram os outros 6? Ele faz esse apontamento e é interessante, isso deve aguçar o nosso questionamento, mas espera aí, ele era um dos 7, esse irmão Felipe era um dos 7. Que 7 é esse? Que 7 é esse? Para nós entendermos quem era esse 7, nós precisamos voltar um pouquinho na história, no capítulo 6 de Atos. Abre a sua Bíblia aí.
capítulo 6 de Atos. Nós vamos entender quem eram esses 7. Porque Lucas, ao mencionar Felipe, ele faz esse apontamento. Ele faz parte daquele grupo. Esse Felipe faz parte daquele grupo dos 7. Quem são esses 7? Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenás e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Está aí. É desses 7, é desse grupo de 7 que Felipe é mencionado. Quando Lucas vai mencionar, ele é um dos 7. Que 7? Aqueles 7. Esse 7 é a primeira geração de diáconos da igreja. Dos diáconos? Aí, irmão Geraldo, ó, os primeiros aqui, ó. É a primeira geração de diáconos da igreja. A igreja está crescendo, a igreja está criando corpo em muitas pessoas, e as necessidades das pessoas começam a aparecer, começam a fluir. As viúvas precisam de mantimentos, os órfãos, enfim. E chega essa queixa diante dos apóstolos. Eles falam: peraí, nós não podemos deixar o ministério da palavra, de estudar para pregar, de preparar, das visitas, para nos dedicarmos a isso. Então, vamos reunir homens que vão fazer esse trabalho. Ou seja, nasce aqui o ministério do diaconato. Ou seja, homens que vão servir, não no altar, mas vão servir nos bastidores, vão estar servindo. Olha que interessante. É interessante que de Atos capítulo 6 até Atos 21, quando Lucas vai fazer essa menção de Felipe, que ele era um dos 7, tem 20 anos de distância aqui. Se tem 20 anos de distância, quando Felipe é separado ao diaconato aqui em Atos capítulo 6, até Atos 21, quando Lucas vai mencionar essa questão. Perceba como é interessante uma pessoa que serve com amor à casa do Senhor, que serve com devoção à casa do Senhor. Os anos se passam, mas ela ainda é lembrada por aquilo que ela fez ao Senhor. 20 anos se passaram, e ele está lembrando de uma ação do ministério que Felipe desempenhou há 20 anos atrás. Quando eles foram reunir esses 7, eles colocaram uma questão. Eles precisam ter 3 características. 3 características. Nós precisamos reunir homens, mas eles precisam ter 3 características. E a primeira delas é bom testemunho. Bom testemunho. Nós não podemos chamar para esse ministério qualquer um. Essa pessoa precisa ter um bom testemunho. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Resplandeça a vossa luz, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O que é isso? Um bom testemunho.
Essa era uma qualidade, uma característica que aqueles homens precisariam ter. E sem dúvida, essa é uma característica que eu e você precisamos ter quando estamos servindo ao Senhor. Bom testemunho. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo sendo refletido. As pessoas precisam olhar para mim e ver um bom testemunho. O texto que nós lemos diz, que resplandeça as suas boas obras. As pessoas têm que olhar para você e ver as suas boas obras, e através disso, glorificar ao Senhor, através das suas boas obras. Essa semana eu falava no curso de Fundamentos, a questão de obras. Eu não faço boas obras para eu ser salvo, porque eu não sou salvo pelas boas obras. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para quê? Para que ninguém se glorie. Então eu não sou salvo pelas obras, mas as obras que eu faço testificam a minha salvação. Então se você tem boas obras, testifica que você teve uma fé salvífica. E se você tem boas obras, as pessoas vão olhar para você e ver Cristo refletido em você. Então, quando esses 7 foram escolhidos para servir no ministério, eles têm boas obras. Eles têm boas obras. As boas obras não te salvam, mas elas são um testemunho que você é um salvo em Cristo. Que você é um salvo em Cristo. Amém? Há uma segunda característica que eles precisariam ter. O texto diz que eles precisariam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Eu creio que o que eles estavam mencionando aqui, o que eles precisariam ser, era revestido de poder, era revestido dos dons. Eu creio nisso. Mas eu creio também que o que eles estavam mencionando aqui, eles precisariam ser cheios, transbordar os frutos do Espírito. Porque à medida que eu estou cheio do Espírito, eu transbordo os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Gálatas, capítulo 5, abre a sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Aí o versículo 23 piora um bocadinho. Mansidão. Estou até bocejando lá. Mansidão. Entendeu? Entendeu a piada, gente? Pelo amor de Deus, entenderam a piada? Mansidão. Entenderam? Mansidão. O que mais? Domínio próprio. Gente. Domínio próprio. Dominar a marvada língua. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou manso. Eu tenho domínio próprio. Porque eu vou exalar os frutos do Espírito. Eu vou transmitir os frutos do Espírito. Eu preciso ter essa característica. Eu preciso exalar essa característica, ser alguém cheio de Espírito Santo, sim, cheio dos dons, busque os dons, busque ao Senhor os dons, busque com fervor, mas quando os dons chegarem, você estará cheio do Espírito Santo e é automático você se tornar uma pessoa mais mansa. É automático você se tornar uma pessoa com domínio próprio maior. É automático, porque aonde o Espírito Santo está, os frutos começam a aparecer. Alegria, amor, bondade, benignidade, paciência. Jesus, paciência. Essa parte que Deus fala com o pregador. Paciência. Fruto do Espírito. À medida que você está cheio do Espírito, você precisa exalar os frutos do Espírito. Diga, eu preciso exalar, transbordar os frutos do Espírito. Diga paciência.
Fala para mim, paciência. Pregador, paciência. Isso, me ajuda, me ajuda. Pregador, paciência. Paciência. Mansidão, domínio próprio. Nós precisamos exalar os frutos do Espírito. Existe uma terceira característica que aqueles homens precisavam ter, e que nós precisamos ter no serviço do Senhor: sabedoria. 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 E é interessante que a Bíblia vai dizer sobre dois tipos de sabedoria: uma sabedoria humana e uma sabedoria do céu. Obviamente nós, enquanto cristãos, enquanto amamos a Jesus, nós queremos a sabedoria do céu. Amém? Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Nós precisamos buscar em Deus a sabedoria do alto, porque somente com a sabedoria do alto nós conseguimos lidar com as questões da nossa vida. Sabedoria, ela é pura, ela é repleta, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de amor, cheia de bons frutos. Sabedoria do alto. Pregador, mas eu não, aonde eu busco sabedoria? Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Peça a Deus. Ore, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para conduzir a minha casa, eu preciso de sabedoria para conduzir o meu casamento, os meus filhos, a minha família. Eu preciso de sabedoria. Sabedoria. 3 características que aqueles homens precisavam ser para ser um dos 7. E Felipe era um dos 7. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Essas 3 características nós precisamos ter no serviço do Senhor. Eu estou falando nesse contexto de serviço, mas no decorrer da palavra você vai entender que o serviço do Senhor, assim como o de Felipe, não se restringia a esse altar, não se restringia ao que eu estou fazendo aqui agora, pregando a palavra, mas ele ia além daquelas portas. Ele ia quando ele levava uma cesta básica para uma viúva, ele ia quando ele ia visitar um doente no hospital, ele ia quando ele ia fazer uma visita para um enfermo. Ali estava transmitindo, transbordando aquilo que ele carregava. Então, quando você vai fazer o serviço do Senhor, e não somente isso, nós precisamos, nas diversas áreas da nossa vida, transmitir bom testemunho, transbordar o Espírito Santo e sabedoria. Felipe, volta lá para 21, Atos 21. Felipe tinha essas 3 características, por isso ele foi escolhido entre um dos 7. 3 características ele tinha. Essas 3 características estão explícitas no texto. Você lê o texto e está explícita no texto. Mas existe uma característica de Felipe que está implícita no texto. Em Atos capítulo 21, ele tem uma característica que está implícita aqui. O versículo 8 que nós lemos diz assim, o 9, está falando de Felipe, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Gente, não é do nada que numa mesma casa tenha 4 profetisas. Não vem do nada, isso não vem do nada. Isso não vem do nada, numa mesma casa, numa mesma família, 4 moças. O texto diz que elas eram virgens, então você pode pensar que elas deveriam ter uma média ali de 12 para 13 anos. 4 moças que profetizavam. Isso não é do nada. Tem um trabalho, tem um labor de um pai aqui, de um sacerdote nessa casa. Ou seja, Felipe, ele servia fora
Mas ele também servia dentro. Ele também servia dentro. Porque não aparece do nada numa família 4 profetas, 4 homens cheios de Espírito Santo. Não, isso não é do nada. Isso tem uma construção, isso leva tempo, isso é construído, isso é gerado. Isso é gerado em oração, isso é gerado em conversa, isso é gerado em mesa, isso é gerado. 4. Isso foi muito gerado, isso foi muito trabalhado. Então Felipe era alguém que cuidava das pessoas de fora, servia fora, mas também servia dentro. Mas também servia dentro de casa. Porque eu não posso servir fora e deixar faltar dentro. Isso tanto para os sacerdotes, aleluia. Isso tanto para os sacerdotes, como para as irmãs. Eu entendo que nós, enquanto sacerdotes, eu me incluo nisso, nós temos um peso sobre nós. O peso da provisão da nossa casa. Nossas esposas, muitas delas, nos ajudam com isso. Mas o peso, o fardo da provisão está sobre nós. Está sobre nós, sobre o sacerdócio. Então, ou seja, eu preciso ir para fora buscar recursos. Eu preciso ir para fora buscar a provisão. Mas eu não posso deixar de comparecer dentro. Eu não posso deixar faltar dentro de casa. Felipe nos dá um exemplo disso. Ele era um diácono, era um evangelista e cuidava das viúvas, cuidava da igreja, evangelizava e fazia, acontecia. Mas dentro de casa tinha mesa, mas dentro de casa tinha aconselhamento, mas dentro de casa tinha oração, mas dentro de casa tinha gerar uma próxima geração. Trabalhe fora, sirva fora, sirva fora. Sirva na igreja local, mas não deixe de servir a sua casa, não deixe de servir a sua esposa, não deixe de servir o seu marido, não deixe de servir os seus filhos, não deixe faltar dentro com um pretexto de que eu estou servindo fora. Não deixe. Não deixe. Às vezes nós olhamos para um caso desse. Nossa, olha a casa de Felipe, que bênção. Estou falando da minha, tá? Estou brincando, também a minha. Olha que bênção, 4 filhas que profetizam, olha que maravilha. Olha isso, meu Deus do céu, eu queria ter uma casa dessa. Eu queria ser pai dessas meninas. Teve um trabalho por trás. Teve noites que ele não dormiu para orar, para gerar, para buscar por essas meninas. Teve toda uma estrutura por trás, foi algo construído. Então o que eu estou tentando te impulsionar essa noite a dizer é, cuidado. Cuidado se você não está fazendo muito fora e esquecendo dentro. Cuidado. Eu quero usar esse tópico como um alerta para mim. E compartilhando com você. Se a minha função hoje é pregar, é para você também. Para nós dois, para nós 3, para nós todo mundo. Pronto. Cuidado. Cuidado em gastar 100% da sua energia fora. E quando dentro tem uma falta imensa. Que Deus nos ajude como sacerdotes e como aquelas que cuidam da casa a não gastar toda a energia fora e deixar faltar dentro. Isso é um perigo. Felipe era alguém que servia fora, mas também servia dentro. Servia fora, mas também servia dentro. Olha que interessante. Em Atos capítulo 6, que nós lemos, Felipe vai fazer parte da primeira geração de diáconos da igreja. Certo? Você lê o texto, é esse o contexto. A primeira geração o diaconato está nascendo ali com Felipe. Em Atos 21, que nós lemos, quando Lucas vai fazer uma referência a ele não fala diácono, ele fala que ele é um evangelista. Ou seja, em Atos 6, ele desempenha a função do diaconato, certo? Em Atos 21, ele desempenha a função do evangelista. Ou seja, em Atos 6, diácono com excelência, tendo essas 3 características.
cumprindo o ministério com excelência. Em Atos 21, evangelista, cumprindo o seu ministério com excelência. Não importa a função que você esteja. Não importa o que você está fazendo pelo reino. Faça com excelência. Em Jeremias 48, 10, se não me falha a memória, diz assim: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Não importa o que você está fazendo para o Senhor, faça com excelência. Faça com excelência. Faça com excelência. Se é limpar o banheiro da igreja, faça com excelência. Se é no louvor, faça com excelência. Se é na palavra, faça com excelência. Se é no final do culto, orar por alguém, faça com excelência. Não importa o que você esteja fazendo para o Senhor, faça com excelência. Excelência. Faça com excelência. Em Atos, capítulo 6, Felipe está servindo na igreja em Jerusalém. Ele serve como diácono, onde nós lemos. No capítulo 8, eu vou ler para você. Atos capítulo 6, ele está servindo a igreja em Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 5 diz assim: indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Atos 8, 5, ele já está em Samaria. Atos 21, que nós lemos, ele está em Cesareia. Jerusalém, Samaria, Cesareia. Esse tempo todo de Atos, ali, 8, 21, você tem ali aproximadamente 20 anos. Aproximadamente 20 anos. Ou seja, Felipe tem uma vida dedicada ao serviço de Deus. Felipe tem uma vida dedicada ao Senhor. A vida dele está dedicada ao Senhor. Fique em pé, por favor. Uma vida dedicada ao serviço do Senhor. O que eu quero te impulsionar essa noite com essa palavra é, a exemplo de Felipe, entregar a sua vida ao serviço do Senhor. Talvez você diga assim: ô pregador, eu não posso. Eu não posso porque segunda-feira eu preciso bater o cartão lá na empresa 6 horas da manhã. Ok. Pregador, eu não posso porque terça-feira é feriado. Eu vou emendar segunda e terça, mas na quarta eu preciso estar 8 horas da manhã lá no meu trabalho, passando o cartão lá. Então eu não posso entregar minha vida para o serviço ao Senhor. Eu ouso dizer que o altar não precisa. Não precisa. Mas lá no seu trabalho, precisa de alguém servindo ao Senhor lá. Eu ouso dizer que talvez você não seja, vou usar essa expressão, mas sem nada pejorativo, você não seja muito útil deixando o que você tem hoje para ser integral. Não é isso. É você servir ao Senhor lá. É você refletir a Cristo lá. É você dar um bom testemunho lá. É você exalar os frutos do Espírito lá. É você ter uma vida de entrega ao Senhor lá. Lá onde você está. É você servir ao Senhor sendo o melhor advogado. É você servindo ao Senhor dando um bom testemunho como um empresário, como um encanador, como um eletricista, como um músico. Não importa, como uma empregada doméstica, não importa.
O que importa é você servindo ao Senhor lá. Servindo ao Senhor lá. Felipe tem uma entrega total da sua vida a Deus. Ele entrega totalmente a sua vida para o serviço ao Senhor. Ele entrega totalmente a sua vida para servir a Deus. E isso vai refletir diretamente na sua casa. Isso vai refletir diretamente na sua família. Porque ele é um exemplo para as filhas. Ele serve ao Senhor a vida inteira. As filhas estão servindo ao Senhor, porque ele é um exemplo para a casa dele. Ele é um exemplo para a casa dele. Nossos filhos precisam de bons exemplos. A começar por nós, pais. De alguém que serve ao Senhor. De alguém que ama servir ao Senhor. De alguém que ama estar na casa do Senhor. De alguém que ama se entregar pela obra do Senhor. Mesmo que essa obra não seja dentro dessas paredes, mas seja lá fora. Nossa família precisa olhar para nós, enquanto sacerdotes, enquanto aqueles que cuidam da casa. Meu pai ama a Jesus. Meu pai ama a obra do Senhor. Meu pai ama, ele ama. Ele ama estar na igreja, ele ama cultuar, ele ama as pessoas. Nós precisamos deixar bons exemplos para os nossos filhos. Exemplos de aqueles que amam ao Senhor e amam servir ao Senhor. Amam servir ao Senhor. Eu quero te impulsionar essa noite a servir ao Senhor a vida toda. A servir ao Senhor a vida toda. A fazer do seu trabalho um serviço ao Senhor. A fazer da sua casa um serviço ao Senhor, a fazer do seu matrimônio, a maneira com que você cuida da sua esposa, um serviço ao Senhor, a fazer da maneira com que você cuida dos seus filhos, a fazer disso um serviço ao Senhor, a fazer a gestão das tuas finanças, fazer disso um serviço ao Senhor. A maneira com que você lida com as pessoas nos seus relacionamentos, a fazer disso um serviço ao Senhor. A maneira com que você atende um cliente, um serviço ao Senhor. Um serviço ao Senhor. Um serviço ao Senhor. O Senhor nos chama essa noite a entregar a nossa vida completamente ao serviço do Senhor. Esse é o grito do Espírito Santo essa noite para nós. Eu quero que você entregue completamente a sua vida ao serviço do Senhor. A servir ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. A exemplo de Felipe, que entregou completamente a sua vida ao serviço do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. E fale com o Senhor. Eu sei as áreas que eu tenho falhado no serviço ao Senhor. Eu sei as áreas que eu tenho falhado em servir ao Senhor. Amigo Espírito Santo, traz sobre nós essa noite o entendimento, as áreas onde temos falhado em servir ao Senhor. As áreas onde não temos te servido. Muito pelo contrário. Nós temos negligenciado o seu serviço. Nós temos negligenciado o serviço do Senhor na maneira com que lidamos com a nossa casa, na maneira com que lidamos com os nossos filhos, na maneira com que lidamos com as nossas esposas, com os nossos cônjuges. Espírito Santo, dai-nos essa noite entendimento. Dai-nos essa noite entendimento para servir ao Senhor a vida toda. Que nós possamos essa noite responder a esse grito do Espírito Santo essa noite. Servir a vida toda. Servir a vida toda. Eu quero, junto com os meus irmãos, te servir a vida toda. Te servir a vida toda. Amigo Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda porque nós somos falhos. Nos ajuda porque a nossa carnalidade muitas vezes quer gritar. Nos ajuda. Nos ajuda a te servir.
em todas as coisas. Amigo Espírito Santo, só conseguiremos com o seu toque, só conseguiremos com a sua ajuda. E é uma promessa de Jesus quando subiu aos céus: eu deixarei o Espírito Santo que vos ensinará, que vos ajudará em todas as coisas. Espírito Santo nos ajuda a servir ao Pai em todas as coisas, nos ajuda a ter uma vida de serviço dentro e fora, fora e dentro. Amigo Espírito Santo, nós te invocamos, te buscamos essa noite e dizemos obrigado. Obrigado porque cremos que seremos uma resposta ao teu grito essa noite. Seremos uma resposta ao teu grito por te servir a vida toda. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.